O Deus do novo começo. Eu vou repetir isso. O Deus do novo começo. Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de junho de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos nossos estudos bíblicos que temos deixado na página do YouTube de Lagoinha Castelo. Você sabe, nós estamos lendo a Bíblia juntos, um capítulo da Bíblia por dia. E começamos pelo Novo Testamento, especificamente pelos Evangelhos. Primeiro lemos os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. E agora estamos lendo o Evangelho de João. Todos os dias, para nos ajudar nessa leitura, deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo, onde pegamos um trecho do texto, do capítulo que lemos, pegamos um versículo, um conjunto de versículos, e fazemos um breve estudo que edifica a mim, edifica você, para que possamos ter mais informação da Escritura e conhecermos um pouco mais a Escritura. Curta os áudios, compartilhe os áudios com as pessoas que você conhece. Vai edificá-lo, vai edificar a você, vai edificar outras pessoas, vai nos abençoar. Faça isso. Eu sempre repito, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar numa leitura sistematizada da Escritura. Ela é dividida uma Bíblia normal, mas é dividida por leituras diárias. Você sempre tem uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, uma leitura de Salmos e uma leitura de Provérbios. Hoje estou gravando esse áudio no dia 5 de maio e agora há pouco fiz a minha leitura. No 5 de junho, me desculpe. Fiz essa leitura. Hoje eu li 2 Samuel 23, 24 a 24 e 25. Hoje eu também li Atos 3, de 1 a 26. Hoje eu li o Salmo 122. E hoje eu li Provérbios 16, 21 a 23. Faça isso todos os dias. Você tem um pequeno trecho para a leitura da Escritura. Vai edificar você, vai abençoar a sua vida. O Deus do novo começo. O Deus de um começo completamente diferente, é isso que nós vamos ler hoje em João 19. Esses áudios não são editados, então de vez em quando você vai ouvir barulho de páginas passando, é porque durante os áudios eu vou consultando algumas fontes, então se você ouvir barulhos, é por isso. Vamos ler João 19, versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A morte de Jesus é um evento triste, é um evento que parece algo terrível e ruim, como de fato o é, mas a morte de Jesus é o símbolo de um novo começo. E é o símbolo do novo começo mais importante da história da humanidade. É o símbolo do começo que representa a chance da humanidade ter uma restauração completa, única com Deus. A morte de Jesus é o começo de uma nova era de Deus, trazendo para si pessoas que vão amá-lo, que vão obedecê-lo e que vão ter as suas vidas transformadas. Ela estava ordenada, ela estava definida desde o princípio e ela era a única chance da humanidade para um novo começo. Jesus vai dizer isso durante todos os evangelhos, que o propósito dele era vir, entregar a sua vida e morrer. Ele vai fazer isso de maneira recorrente. Quando nós vemos nesse mesmo texto, nos versículos 19, no capítulo 19, nos versículos 10 e 11, Pilatos diz assim: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Não terias autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Jesus está dizendo, essa autoridade que você tem sobre mim agora é uma autoridade que foi te dada no céu. Isso não exime as responsabilidades de quem cometeu esse erro. Mas Jesus está dizendo, você só tem autoridade porque ela veio de cima. A atestação desse novo começo, a atestação desse novo início, está no versículo 30, quando Jesus diz: está consumado. Você sabe, eu uso o comentário de João, do D.A. Carson, e o texto me marcou bastante quando ele fala sobre esse trecho
de João 19:30. Eu vou ler para você. No texto grego, o grito em si é só uma palavra, tetelestai. A tradução para o português, está consumado, capta somente parte do significado, a parte que enfatiza a conclusão. A obra de Jesus fora completada. Mas esse não é um grito de derrota, nem é meramente o anúncio de morte iminente, embora não seja menos que isso. O verbo teléo, do qual a forma se deriva, denota a realização de uma tarefa, e no contexto religioso tem a implicação de cumprir as obrigações religiosas. De acordo com isso, à luz da cruz iminente, Jesus pôde clamar mais cedo: Eu te glorifiquei na terra. Isso nós lemos e falamos quando fizemos o estudo de João 17. À luz da cruz iminente, Jesus pôde clamar mais cedo: Eu te glorifiquei na terra, completando, teleios, ele usa a mesma palavra, a obra que me deste para fazer, está em João 17:4. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os. Telos 13:1. Não só até o fim, mas na plena extensão exigida por sua missão. E assim, à beira da morte, Jesus grita: Está consumado. Com isso, Jesus curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ninguém tirou a vida dele. Ele tinha autoridade para dispor dela conforme a sua espontânea vontade. Isso está em João 10, versículos 17 e 18. O ato máximo da obediência filial, João 8, 29 e João 14, 31. A sugestão de que isso quer dizer que ele entregou o Espírito Santo aos seus seguidores é contradita pelo fluxo do argumento no capítulo 20. Um dos melhores resumos, porque algumas pessoas, o Carson diz isso porque algumas pessoas dizem que ele entregou o Espírito Santo e está dizendo isso não faz sentido. E ele vai dizer que um dos melhores resumos do significado da morte de Jesus está em um pequeno poema de S. Gandy, é particularmente apropriado de ser dito aqui, porque espelha o uso que João faz da ironia para ajudar os seus leitores a ver. Ele, o inferno, no inferno derrubou. Feito o pecado, ele o pecado destronou. Curvado para o túmulo destruiu. E a morte, ao morrer, exterminou. Um novo começo. O novo começo da história da humanidade. Não bastasse nós vermos isso pelo texto em si, há dois registros de novos começos nesse texto que são marcantes e que merecem a nossa menção. Primeiro, o texto mostra o cuidado de Jesus na cruz com a sua mãe. Se nós vemos no versículo 27, diz assim, versículo 26, quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Nós lemos, quando falamos do casamento em Caná da Galileia, que algo muito interessante, e eu vou ler também novamente. Eu peço perdão porque esse estudo vai ficar um pouco maior, mas é muito importante entendermos isso. Não devemos evitar a conclusão de que Jesus está lá em João 2. Não devemos evitar a conclusão de que Jesus, ao repreender a sua mãe, quando diz mulher, o que tenho eu contigo, embora com cortesia, declara no início de seu ministério sua completa liberdade em relação a qualquer tipo de conselho, agenda ou manipulação humana. Ele já embarcou em seu ministério, o objetivo de sua vinda, sua única estrela guia, é a vontade do seu Pai. Isso deve ter sido extremamente difícil para Maria. Ela o havia gerado, amamentado, ensinado às mãos do bebê suas habilidades elementares, visto ele cair quando aprendia a andar, bem como, aparentemente, ela havia passado a depender dele como provedor da família. Mas agora ele havia entrado no propósito de sua vinda. Tudo, inclusive os laços de família, tinham que ser subordinados à sua missão divina. E se Jesus, na cruz, mostra que há um novo começo para nós, mostra com clareza que ele não abandona os seus, que ele não esquece os seus e que ele não esquece a sua mãe. Ali, ele estabelece, além do novo começo para a humanidade, ele estabelece o novo começo para sua mãe. E ele vai dizer, mulher, aí está o seu filho. E vai dizer para o discípulo,
ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, ele o recebeu. Daquela hora em diante, ele passa a cuidar de Maria. Jesus, até nesse momento, cuida dela. O Carson vai dizer: as palavras que Jesus usa, aí está o seu filho, aí está a sua mãe, são reminiscentes de formas legais de adoção, mas essas formas eram anunciadas na segunda pessoa. Se Jesus era o responsável pelo sustento da família antes de começar seu ministério público, e se toda menção a Maria durante os anos do ministério envolve Jesus em um calmo distanciamento das restrições de uma família meramente humana, e isso pelo bem de sua mãe, é maravilhoso lembrar que mesmo quando estava pendurado em uma cruz romana, sofrendo como Cordeiro de Deus, ele se preocupou com a sua mãe e fez provisão para ela. É maravilhoso lembrar que ele fez provisão para ela na cruz. Para ela, há um novo começo de uma nova família. E não bastasse isso, o texto fala também de um novo começo para mais alguém. Ele fala do novo começo para Nicodemos. Nós vemos no versículo 39, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Somente João menciona o papel que Nicodemos teve. Este, muito provavelmente, era membro do Sinédrio, e o evangelista se esforça para mencionar um de seus aparecimentos anteriores no quarto evangelho. Ele é aquele que tinha visitado Jesus à noite. Isso está em João 3, de 1 a 15. Se a noite lá tem implicações morais sugeridas pelo contexto do capítulo 3, João pode estar nos dizendo que Nicodemos, com essa ação, mostra que ele está saindo das trevas e vindo à luz. A cruz é o novo começo. A cruz é o novo começo para as vidas de todos aqueles que se arrependem e que se entregam. Está consumado é literalmente a minha tarefa está cumprida. Deus cumpriu a tarefa para nos dar um novo começo. A nossa vida tem novos começos nele. Para toda a humanidade há uma chance de um novo começo, porque o maior e o melhor Adão disse em João 19:30, está consumado. Nossa libertação, nosso novo nascimento, nossa transformação, nosso novo coração, só pode acontecer porque Ele o consumou na cruz. E Ele deu de livre e espontânea vontade a sua vida. Que Deus nos ajude a entender a profundidade do capítulo 19 de João.